Ana Souza, qual o nível de testosterona ideal para mulher não atleta? Tá, então a gente tem que começar primeiro. Não existe nível de testosterona ideal para mulher, tá? Primeiro por quê? Porque o exame para avaliar a testosterona, ele não foi feito para mulheres, foi feito para homens. E os homens, eles têm a testosterona na casa das centenas. E as mulheres têm a testosterona na casa das unidades ou das dezenas. Então, o que você está dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte, você tem uma régua para medir 100, que você vai querer medir 10. Então, essa avaliação já é meio ruim. Essa é a primeira causa, essa é a primeira razão. A razão do tipo de ensaio. Então, você tem uma régua de medir 100, que você vai tentar medir 10. Você tem um computador de 30 centímetros, mas sua régua só tem 1 metro. Com que precisão você vai medir esse computador? Já tem essa dificuldade. Segunda dificuldade, tem da época do ciclo menstrual que se faz essa avaliação. O ciclo menstrual da mulher, ele é dividido em 2 fases. A fase folicular, que é a primeira fase do primeiro dia da menstruação até a ovulação, e a fase lútea, que é do dia da ovulação até o primeiro dia de menstruação. Na fase folicular, a mulher tende a ter uma testosterona menor, mas crescente. E por que a gente dosa, por exemplo, a testosterona da mulher ou os hormônios da mulher na fase folicular? Porque se eu doso esses hormônios que teriam que estar baixos e estão altos, isso significa que eu tenho um problema e que eu preciso, e que pode estar relacionado com uma queixa dessa mulher. Uma queixa, por exemplo, de síndrome de ovários policísticos, de endometriose, de oforite aguda. Então essas coisas podem acontecer. Aí eu tenho a segunda fase, onde esses hormônios têm que estar altos, que é a fase lútea. E na fase lútea, o que eu quero ver? Eu quero ver os hormônios altos. Se eu vejo os hormônios que estão altos, se eu vejo eles baixos, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma insuficiência ovariana, eu estou vendo um caso de hipoestrogenismo, ou eu estou vendo o caso de uma mulher que usa determinadas medicações que podem fazer com que isso abaixe. Então, qual é a testosterona normal? Não existe, né? Você tem uma testosterona mais baixa na primeira fase do ciclo, tem uma testosterona mais alta na fase final do ciclo, e isso não faz diferença para você, porque o que faz diferença para você é o nível de estradiol. A testosterona da mulher, ela é importante dentro do ovário, numa região chamada teca, onde ela é produzida. No mesmo momento que ela é produzida, essa testosterona ela é levada para uma outra camada do ovário, que é a glomerulosa, e nesse lugar, por ação de 2 hormônios, o FSH e a aromatase, essa testosterona é transformada em estradiol. Por quê? Porque a gente não produz estradiol, a gente transforma a testosterona em estradiol. O homem faz isso na periferia, na gordura, a mulher faz isso no ovário. E o padrão que você tem que ver é, se você tem o estradiol normal, a sua testosterona provavelmente é boa. Assim como você ter um estradiol baixo com uma testosterona alta, não significa que você vai estar bem. Você pode ter todos os sintomas de hipoestrogenismo que possam existir, que são relacionados com o seu aparelho reprodutor ou com sintomas do seu corpo ou da sua cognição, já que o estradiol, que é o hormônio que importa para a mulher, ele tem uma ação neurológica extremamente poderosa. É um hormônio euforizante, é um hormônio que protege cognição, é um hormônio que dá a libido, que dá performance sexual e que tá aqui, ó, na cabeça, não no resto. Então, nesse caso, Ana, esquece. Se você tem algum sintoma que você acha que pode ser de razão hormonal, você tem que visitar o seu ginecologista, se ele me trabalhar com ginecoendócrino, ou um endocrinologista que trabalhe com saúde feminina, né? Porque essas coisas, elas são um nível de subespecialidade, né? Você tem endocrinologista que trabalha preferencialmente com diabetes, endocrinologista que trabalha especificamente com saúde masculina, e outros que trabalham com saúde feminina, ou andrologia e saúde feminina, que na maioria das vezes é a subespecialidade que você vai encontrar esses caras trabalhando. Então, esses 2 caras, ou o ginecoendócrino, o cara que tem a formação de ginecologia e trabalha com a parte endócrina da mulher, ou o endocrinologista, e aí você passa por uma consulta, ele vai te pedir uma série de exames, ele vai avaliar qual a melhor época para você colher esses exames, e isso você tem que ajustar, porque isso não é um capricho, isso é para dar precisão no diagnóstico, e aí ele vai indicar para você o melhor tratamento e o que você precisa fazer.